Cara, o que mais me pega nessa questão, eu tava vendo cortes antes de conversar com você, quer dizer que você votava em Tabata Amaral antes. Votei em Tabata Amaral. Porque é a mina que hoje é aquela história, né? Quando você se relaciona de amizade, como a gente tava falando antes de começar a gravar, a questão de amizade de algumas pessoas, você gosta de qualidades, né? Que você vê, né? Pra onde você vê. E aí do nada, mano, tipo, você descobre que a pessoa é uma sonsa, uma pessoa manipuladora. No caso de Tabata, não tô falando de amizade, tô questão de ver o que ela defendia, a emancipação das mulheres, periferia, assim, saneamento. E é tudo assim, a minha realidade, assim, eu nunca morei dentro de uma periferia, mas era sempre amigos e eu sempre morei aos redores, né? Sim. É que eu vim de uma família classe média baixa. Então, É o pobre primo. a minha esposa, ela vem da periferia, assim, amigos, ex-namoradas, tudo assim vem de periferia. Então, eu achava muito louco as propostas dela, né? Eu falei, mano, da hora, puta, vou votar nela. Eu votei nela, que ela prometeu mudar a vida das pessoas, né? E a minha, de fato, sua ela mudou. mudou. Então, foi tipo, eu tive um arrependimento depois, não só pela perseguição, depois que ela foi eleita deputada, aí você começa a acompanhar a pessoa que você votou, tal, você vê algumas tapadas não vou olhar, não quero, tipo, finge que não tá vendo as coisas que acontecia em vários projetos que eles iam tentando implementar lá dentro do Congresso lá, e eu via como ela ficava peidando pra muita coisa, eu já tava meio desgostoso, assim, sabe? Aí depois veio a denúncia, que eu não esperava que ia vir dela. Sim. Quando começou a dar merda no meu Instagram, eu falei, puta, azedou, vai dar uma merda. Aí quando veio Tabata, eu falei, que? Teve uma repercussão popular antes de chegar nela. Teve uma repercussão popular. Então não começou exatamente com ela. Não, assim, a repercussão foi tipo aquela estourada de bolha. Página de fofoca. Não, seguidores começaram a curtir, compartilhar o vídeo, porque só pra você entender, esse show, essa história do texto de eu falar de que eu vou pra um motel com uma cadeirante, que é minha ex-noiva, ele... É um caso real? É um caso real. No meu show eu não invento nada, eu não gosto de ficar inventando... Porque eu não sou bom, eu não sou tão criativo assim, sabe? Pra, tipo, conseguir criar uma história do zero, tá? Então eu conto coisas do cotidiano que pra mim fica mais fácil. Mas claro que a premissa é real, mas real, as piadas são irreais, são fictícias. Lógico, eu não vou... Aconteceu de fato eu chamar a cadeirante pra dançar na balada, como eu conheci ela, porque tava escuro, eu não vi. Mas eu não chamei ela de Hot Wheels na balada, entendeu? Sim, então, é uma das piadas que você faz. Isso. Então, aí tinha um menino... Eu já fazia esse texto desde antes da pandemia. E eu já tinha aposentado esse texto. Veio a pandemia, aposentei o texto, comecei a escrever uma nova história. Assim, coisas que eu vivi na pandemia, vivências de um casamento na pandemia... coisas da minha família, trabalho, banco, como foi trabalhar presencial, quando todos os executivos do Safra estavam em suas casas e eu tava lá comprando álcool 70 e levando na casa de todo mundo. Sim. Entendeu? Era isso que eu tava planejando fazer. E aí, velho, eu tava num show lá no My Fucking, aí eu comecei a conversar com um moleque de uns 14 anos, ele era cadeirante. Eu comecei a zoar ele. Na condição dele de cadeirante, comecei a zoar um moleque de 14 também que não era cadeirante. Aí no final o pai dele virou, e eu já tô deixando esse detalhe, porque começou a sair um monte de insights, assim, podcast, quando a Tabata ia falar. A galera nem procurava saber o que eu fiz. Só falava, ele fez alguma piada com algum cadeirante na plateia. Não foi isso. O contexto foi, brinquei com o menino cadeirante. No final o pai dele veio e falou, mano, adorei o que você fez, isso é inclusão. Você tá fazendo piada com meu filho da mesma forma que você faz piada com um cara que não é... O filho de outro cara que não é cadeirante. Sim, tinha um contexto ali. Tinha um contexto. E as pessoas que faziam parte da minoria estavam se divertindo. Sim. Muita gente conhece esse caso, mas deve ter alguém que tá assistindo que não sabia, só pra ficar claro. Lambert fez umas piadas com cadeirantes, um relacionamento que ele teve com a cadeirante, e essa piada viralizou, e Tabata Amaral acionou o Ministério Público fazendo ele perder o emprego no Banco Safra, que era onde você trabalhava. Exato. Inclusive, Bruno acabou de falar que ele votava
em Tabata Amaral, e Exato. Tabata Amaral perdeu um voto. Ela não tem muitos. Então, Agora ficou menos um. é um problema. Agora se lascou. E aí nesse dia que o cara na plateia me falou, olha, faça isso, me relembrou a relação que eu tinha com minha ex e com as pessoas ao redor dela, que falava, mano, tem que fazer piada, isso é inclusão. O momento de ser tratado de forma especial é um lugar que não tem rampa pra cadeirante, Sim. uma vaga pra cadeirante que outras pessoas usam. Enfim, aí isso me empolgou de tal forma que eu falei, mano, eu vou gravar e vou postar de novo, vou postar o vídeo de eu contando como foi no motel com a ex. Sim. Aí eu postei. Aí o negócio começou a escalar de uma forma, tal. Aí a galera começou, aí vinha gente elogiando e gente xingando. Só que a Tabata pegou um corte tão ridículo, não sei se foi a Tabata ou a equipe dela, ou se algum seguidor cortou e mandou pra Tabata e Tabata fez o que fez, que era um negócio meio... que é lógico, se você tá na sua casa, você não sabe o contexto, vê um moleque falando, tentei comer a cadeirante e não dava porque ela murchava. Você vai falar, mano, que maluco escroto, tá ligado? Não Sim. tem nada contexto. E foi daí pra pior. Aí começou. Folha de São Paulo me ligando, você quer dar declaração? Do que, velho? Eu tava no trampo, não sabia o que tava acontecendo. Aí ao mesmo tempo eu fiquei meio excitado com a situação de tipo, caralho, será que isso vai escalar de uma forma legal? Porque eu tava meio ingênuo, assim, falei assim, mano, vai morrer aí, né? Aí quando veio Folha de São Paulo, eu já falei, putz, calma aí. Tabata Amaral me denunciou, eu fiquei sabendo que a Tabata me denunciou pela Folha de São Pela Paulo, Folha. que me ligou pra eu dar uma declaração. Eu falei, cara, que Fazendo Justiça foi o único lugar que mencionou meu nome e me deu direito de resposta, que eu não quis. Pera aí, se Tabata acionou a justiça e Folha de São Paulo ficou logo sabendo, inclusive antes de você, certamente alguém da assessoria dela mexeu os pauzinhos pra dar Sem dúvida. o protagonismo que ela é defensora dos Sem deficientes, não foi? Então, isso daí, aí isso só mostra que isso foi orquestrado. Não foi tipo, saiu em alguma outra manchete vieram, ou algum jornalista. Porque assim, pensa assim, você é um jornalista, tá? Você vai estar lá na porta do Ministério Público com casos absurdos de estupro, de assassinato, de pedofilia. Isso aqui. Não, vamos pegar o caso de piada. E o cara da Folha de São Paulo, inclusive uma colunista muito... Esqueci o nome dela, mas ela é uma colunista muito boa, assim, sabe? Tipo, uma mulher de respeito que fez. Na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo. É difícil ter, mas é uma pessoa que respeito fala assim no meio do povo deles lá. Tô zoando. Não, e porra, velho. Aí fiquei sabendo, quer dar declaração? Falei, não. Vou dar declaração primeiro que eu detesto a Folha de São Paulo. Sim. Segundo que eu vou dar declaração do quê? Eu nem sei o que tá no inquérito, não sei como que tá a denúncia dela, entendeu? E aí, passou um tempo, aí ela foi no Morning Show, que é o Afá, o nome dela, é uma libanesa, muito gente boa ela. Ela questiona a Tabata. Fala, Tabata, você denunciou um humorista, né? E nessa época eu não tinha perdido o emprego ainda. E que fique claro, foi uma declaração sua em cima do palco, no show de stand-up comedy, no My Exato. Fucking Comedy Club. Sim. Não tem nem como dizer assim, não, ele falou uma merda no meio de amigos, ou como o caso de outros cancelamentos, por exemplo. Que apesar de achar injusto, mas assim, mamãe falei, eu não concordo com o cancelamento dele, mas ele tava mandando um áudio no grupo de amigos, certo? Sim. Sei lá, William Vac, ele tava fazendo ele fez uma piada racista, ele fez um comentário racista, seja lá como você chame, mas num ambiente de trabalho sem o contexto. Você era um humorista fazendo piada em cima do palco. Exato. E foi tratado como uma declaração literal. Exato. Que tá errado. Porque qualquer... Até tive uma discussão, não discussão pejorativa, uma discussão de conversa, né? Com um colega meu, Pedro Bexiga, que a gente fala sobre a quarta parede, né? Sim. E aí ele falou, não, a quarta parede o sentido é outro, tal. Só que assim, eu interpreto que a quarta parede é uma parede invisível que ela garante a ética e a moral do comediante ou do ator ou do artista que tá ali na apresentação, que é uma apresentação lúdica, né? Na minha opinião. E garante a moral e a ética também do entendimento da plateia, que a plateia vai estar lá e ela vai entender que aquilo é arte, né? Aquilo, você vê, ontem, que eu tô tentando frisar já, eu tô tentando trazer pra plateia, com as minhas piadas, falando de preto, gay, gorda, lésbica, deficiência, de mim mesmo, é a forma de colocar todo mundo no mesmo bolo e todo mundo ser igual, tá ligado?
E o meu entendimento foi isso. Foi assim, cara, eu tenho essa segurança de estar no palco poder falar isso. A não ser que eu pegue uma personalidade, tipo que nem tá a Scarla, que a gente fica zoando, e ela fala assim, você me ofendeu, tá? Eu te ofendi por quê? E aí entra naquele embate de se ela for provar que você fez algum dano moral a ela, que não existe o dano moral com uma piada, tá ligado? Sim. Mas beleza, você citou um nome, você vai defender a sua piada como eu zoo mesmo. Se ela vir me processar, a gente vai tentar entender. Só que eu não chego ofendendo ela. A gente fala coisas do cotidiano, que é o senso comum que todo mundo pensa. O comediante meio que ele aponta e diz que o rei tá nu, né? Exato. Todo mundo vê que ela é uma pessoa obesa, que tá fora do padrão da sociedade. O comediante, você pode fazer isso como uma crítica, você pode fazer isso como uma fábula, o comediante vai fazer piada. Ele vai mostrar o que tá ali, tá todo mundo vendo que ela é uma pessoa acima do peso. Então, mas aí justamente eu vejo gado social, na minha opinião, assim, todo mundo vê que tá fora do peso, só que se ela falar que ela tá desconfortável com uma opinião que é clara, é comprovada, que obesidade é uma doença, e ela é desconfortável quando você fala isso pra ela, então vamos fingir que não estamos vendo. Não, a gorda vai morrer. Se ela tem uma, sei lá, uma parada cardíaca, ou eu não sou médico, eu não sei, se os caras precisarem injetar uma agulha na veia dela, possivelmente não tem um cano que chegue na veia da gorda. Então, cara, mas eu acho que as pessoas, elas se importam muito com a lei e esquecem o valor do bom senso, entendeu? Exatamente. É o bom senso que faz, por exemplo, que a gente que tem um estilo de humor mais ácido, eu, você, o Abner, Léo Lins, e sei lá, e outras pessoas, que a gente faça piadas que soem absurdas no palco, mas é o mesmo bom senso que impede a gente chegar a ver uma pessoa gorda, gay ou com outra característica na rua e zoar. Que aí é o limite do humor, na minha opinião, não tem limite do humor. O limite do humor é o ambiente. Então, e aí o que é que acontece? As pessoas parecem que se sentem mais seguras, é uma hipocrisia, eu não sei se tem um termo para isso, mas eu vou chamar aqui de hipocrisia social, achar que a lei garante, só a lei, ela garante o bom funcionamento da sociedade. Eu não tô pedindo aqui uma sociedade anárquica, não. A lei é importante, a lei amedronta também. Só que assim, cara, às vezes tem coisa que tem que vir do bom senso pra gente não criar um estado autoritário. Entendeu? Tipo, eu tava lendo um livro sobre liberdade de expressão, é de Gustavo alguma coisa, eu acho que é o tratado sobre liberdade de expressão, esqueci o nome do livro, mas é um livro de capa amarela, e ele fala que a liberdade, ele dá um caso de que a liberdade de expressão deveria ser podada. A Suprema Corte Americana, ela usou um entendimento que a liberdade de expressão deve ser cortada quando ela causar quando o discurso ele traz consigo iminente perigo. Tipo assim, eu não posso gritar, tá pegando fogo no teatro, se não tiver pegando fogo, porque pessoas podem ser pisoteadas e morrer. Calma aí. Isso Pode continuar aí, irmão, pode continuar. Saúde. É só uma nova cepa aí da Covid só. HIV é fogo. Aí, tipo assim, você gritar fogo no teatro, não tá pegando fogo, as pessoas podem correr apavoradas e morrer. O discurso quase que imediatamente traz consigo o perigo e causa. Sei lá, se eu defendo um movimento extremista, é moralmente errado. Só que, sei lá, o que Monark falou, que era contra, mas deveria ter a liberdade de ter um partido nazismo. Eu acho absurdo, não concordo com o Monark. Uhum. Mas o discurso dele não traz consigo a morte de pessoas, o risco de vida de pessoas. Só o discurso não traz. O que ele quis dizer é o seguinte: eu sou a favor da liberdade de expressão e essas ideias têm que ser derrubadas via debate. O que ele queria dizer é isso, só que ele é bebo e meio burro, não conseguiu. E tava fumando maconha e não sei o quê, aí. Não conseguiu formular direito. Aí deu a bola pingando pra Tabata e aí fudeu, Mas né? a grande parada é isso, as pessoas tratam como se às vezes o discurso e levam isso pra comédia, que é uma coisa pior ainda, ó. Esse discurso, piadas matam. Esse discurso faz sofrer. Esse discurso, cara, às vezes só pode até trazer um pouco de constrangimento, desconforto, mas isso não é o suficiente pra calar a boca de ninguém, não. O suficiente deveria ser quando traz perigo iminente. Exato. Mas o perigo iminente, cara, veja assim, meu caso, Bruno fez piadas lá com cadeirante e as pessoas ficaram chateadas em suas casas, aquelas que não gostaram das piadas. Mas o quê? Cara, você
você é tão retardado da cabeça no sentido que você vai ouvir algo que você não gostou e você vai falar, nossa, minha vida tá um inferno. Sabe a vida de quem ficou um inferno por um bom tempo foi a minha. É. Você entendeu? Porque lá no Safra eles não admitiram. Mas é muita coincidência. Sai manchete do Bruno Lambert capacitista. Dá alguns dias sou mandado embora, eles não vão falar que foi. Tanto é que falou assim, inclusive quem mandou embora é um cara que eu admiro muito o potencial dele. Assim, eu acho ele um gênio. Apesar de ter muita gente que lá vem aquelas coisas de falar mal de chefe, eu gosto muito dele. É um cara que eu gosto pra caralho. Só que ele veio pra mim e ele falou assim, por conta da... Porque foi bem num período também de alguns meses depois que teve o rumo da B2W, das lojas americanas, né? De nota fiscal fria e tal. Ele falou, por conta disso a gente tá reduzindo a equipe. Eu falei, pô, calma aí, Gui. Você tá me falando isso? Eu não é da minha carteira, não é da minha área. É da área lá da alçada do large corporate, que é a alçada superior. Eu sou middle empresas. Você tá falando que por conta disso você vai me mandar embora? E eu era um cara muito bem relacionado. Então era assim, Bruno, a área não comporta mais você, não tem problema. Cara, em 2 dias eu ia arrumar emprego em outra área. Meses atrás, outros bancos tinham me convidado para trabalhar e falaram, não, fica aí que a gente vai cobrir a oferta. E não cobriram a oferta. Sim. Então hoje, se eu quisesse entrar em ação contra os caras, não. Eu não vou entrar em ação contra os caras, tá ligado? Só que aí o que eu quero dizer pra você assim a piada, ela não agride as pessoas. É isso que eu tô falando. Entendeu? Ela é diferente de você gritar fogo num teatro que tá... Exato, só que assim, ela não agride. Agora, se pegar uma pessoa que tem um poder suficiente, ela vai fazer agredir. Vai incomodar a pessoa. Então, aí pegou Tabata, ela fez de uma forma, ela ida ao Morning Show, os outros lugares, foi lá com o Paulo Matias no Talk Churras e não sei o que, bababá. Cara, nossa, é um absurdo, é jocoso, é não sei o que, não sei o que. Chamou de nojento. Nojento. Então assim, vamos ser honestos. Tava no motel com a minha ex, que cadeirante, tentei ficar com ela de quadro, mas não conseguia, porque a perninha murchava. Lógico, com toda a forma cômica. Gostou, não gostou, beleza. Agora, uma mulher com o poder que tem, chegar... Ele é nojento, ele é machista. O que mais agride nisso aí? Você entendeu? Porque o seu discurso, ele tem um ânimo jocante, né? Ele Exato, é feito... que foi isso que... Por mais que seja uma premissa, por mais que você tenha uma ex-noiva cadeirante, o seu discurso, ele é floreado para fazer rir. Exato. Ele é um discurso com a finalidade de fazer rir. O dela é um discurso moralista. É moralista. O dela é de colocar uma lição, Só que, cara, a grande parada... Vamos ver o vídeo que ela fala. Ela falou em vários lugares. Tem um trecho dela falando no achismos aqui. Eric, pode colocar, por favor? Tipo, a pessoa... Mas você patrulha a galera de Brasília? Deputado, não, gente, eu tenho chama o cara de gordo. Não, eu tenho mais o que fazer, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo, eu preciso falar da minha classe de comediantes, Diga. que você sabe da história. Sei. Temos um comediante amigo nosso, que é o Bruno Lambert, que você, de alguma maneira... eu não vou falar essa palavra, porque não foi você que tirou o emprego dele. Não, mas vamos falar sobre esse caso, porque tem muita mentira circulando sobre isso. Tá, então eu queria saber assim, porque você parece uma pessoa flexível, e aí o menino fez uma piada num ambiente de comédia, acho que ele tava brincando com alguma coisa de um deficiente, alguma coisa do tipo, e parece que ele tomou alguma... Eu não vou saber exatamente o que você fez, mas foi alguma coisa baseada do tipo, você foi lá e... Vamos dizer que foi uma carteirada, não foi uma carteirada, mas foi... Foi. Você usou de uma maneira a lei, tipo, pra proibir ele de fazer essa piada, e o cara perdeu o emprego e ele ficou, caramba. Essa história tá muito mal contada, então porque o Bruno Lambert ganhou muito contando essa história. Só pode pausar, por favor. O que aconteceu? É a primeira vez... Eu confesso que olhando em retro... É a primeira vez que ela fala meu nome, e ela fala que eu ganhei muito com isso. O que eu ganhei com isso? 3.000 seguidores. Quem ganhou mais isso foi um Bruno Lambert, um chefe de cozinha, que acharam que foi ele que fez isso. Sim. E ele ganhou mais seguidores. E ela fala que tem muita mentira, tá muito mal contada. Realmente. Por quê? Meirelles está aí com ela conversando, fala o meu nome, eu falei, e meu direito de resposta? Passou a época de eleição. Então tem o meu direito de falar. Então é por isso que vai ter muita história mal contada, muita mentira, porque ela fala o que ela quer, mano. Pra você ver a ironia disso, né? Ela usou, que claramente pra mim, ela usou o status dela de deputada pra ganhar popularidade, ganhar o rótulo de defensora de minoria, no caso dos cadeirantes. Tô aqui com você. Uma super-heroína pra virar capital político pra ela Sim. crescer enquanto política. Aí o que é que acontece?
ela em seguida tá no podcast de um comediante. Tentando ganhar também popularidade. E ganhou com ele, de certa forma. Ganhou conversando com ele, sim. mas com você foi te massacrando, com ele foi tomando o espaço de um comediante. Pra você ver, cara, como a intolerância e o desejo do político por poder, por prestígio. Cara, é uma parada que não é nova, né? Já Maquiavel, já aí o príncipe tentava, mas a tática do cara que tá no poder de se manter, ele não tem coerência, ele não tem... Zero. E ó, a gente tá falando de Maurício Meirelles e Tabata Amaral. Maurício Meirelles, ele tava fazendo o que ele tem que fazer com o achismo, trazer todos os candidatos à prefeitura de São Paulo. Legal, tá fazendo um trampo dele lá. Sim. Só que vamos ser honestos. Se Tabata Amaral fosse essa mulher que não gosta de piadas jocosas, vamos lá, peraí. Não tô falando mal de Meirelles nem nada. Só que assim, ela tá se fingindo de cega, ele tá se fingindo de... Beleza. Assim, ele tá lá porque ele tem que fazer o papel dele, mas... Nenhum momento na cabeça dela passou assim, puta, eu vou dar entrevista pra um menino lá que é um comediante que tinha webbullying, que tem webbullying até hoje, que era do Pânico, participou muito do Pânico. Nenhum momento na cabeça dela pensou assim, o que esse comediante específico, assim como os outros, não falam em seus palcos sem a câmera ligada. Você acha que faltou a ele ser um pouco mais... Não, eu na minha opinião, acho que ele poderia ter sido um pouco mais... ácido, agressivo nas perguntas. Chegar a fazer perguntas pra ela, e ela, se ela fosse essa mulher que ela realmente demonstra, se ela não teria ido. Porque ela fala assim, bom, comediantes que falam coisas ácidas... Cara, assim, se a gente pega vídeo do Meirelles, eu não tô crucificando o cara, eu só tô falando assim, é coerência. Sim. Mas por quê? Porque o Meirelles é grande. O Bruno, quem é Bruno? É uma formiga, eu vou esmagar ele com o poder público, entendeu? E é por isso que ela continua falando isso aí. Que vocês Foi um caso ver. de Davi Golias, né? Você era um comediante bem menos conhecido naquela época. Ela tinha um estado ao lado dela. E tem uma mudança de discurso que a gente vai mostrar. Porque antes ela falava que foi ela enquanto pessoa. Ela tava toda corajosa, não, vai ser no meu CPF, porque Isso. foi nojento. E agora, né? No momento que era interessante ela tomar o protagonismo, dizer que tá defendendo a causa, ela disse que foi ela. Hoje, como pegou mal, e ela tenta aparecer uma política de esquerda mais ponderada, ela diz que foi em nome da instituição. Vamos ver isso no vídeo, por favor. Continua, por favor, Eric. Aconteceu. E eu confesso que, olhando em retrospectiva, eu não sei se eu teria tido a mesma atitude, mas vou trazer o que aconteceu bem às claras. Eu sou presidente municipal do PSB, que é o nosso partido. E o nosso partido tem vários segmentos, das mulheres, das pessoas negras, das pessoas com deficiência. O movimento das pessoas com deficiência do PSB viu o vídeo em que o Bruno Lambert descrevia como era ter uma relação sexual com uma mulher cadeirante, de uma forma muito nojenta. Enfim, enquanto mulher, achei o vídeo muito, muito, muito pesado. E aí eles vieram com uma ação pronta e falaram, a gente quer enviar isso para o Ministério Público, eu acho, na época. Só que quem assina é a presidente do partido. E aí, de fato, eu assinei. Foi uma demanda do segmento. No PSB, os segmentos têm muita liberdade para atuar. Eu vi o vídeo, eu vi a ação, beleza. Foi feita uma notificação, a gente não pode incriminar alguém. E quem fez um pronunciamento de que o vídeo tinha passado todos os limites ao ser bem pesado contra mulheres cadeirantes, que foram as mulheres do partido que fizeram essa petição, foi reconhecido pelo Ministério Público que havia um problema ali. E aí eu entendo que esse negócio teve uma repercussão muito maior do que eu poderia esperar, e acho que, sendo muito sincera, num evento futuro, eu pensaria que quando eu faço uma coisa, tem uma repercussão muito maior. E que talvez eu deveria ter direcionado as pessoas com deficiência que me procuraram a, de alguma forma, fazerem isso em suas pessoas físicas e por aí vai. Agora, não é verdade que o Bruno Lambert perdeu o emprego por minha causa. Tá. Quando você tem um emprego... Foi coincidência. Quando eu fui candidata e comecei o movimento político, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir demissão do emprego que eu tinha. Porque a empresa, ela não podia ter a imagem associada ao que eu colocava na rede social. E estava havendo um constrangimento para todo mundo. Então, acho que também é ponderar. A pessoa, ela quer aparecer. Ela quer falar tudo que está na cabeça dela. Ela tem que estar pronta para bancar as consequências. Cara, isso é uma Tem uma canalice, leitura, talvez brother. seja muito dessa criação mais dura que eu tive. Mas de que a gente está criando muito marmanjo
que não arca com as consequências de suas ações. Acabar o vídeo que eu vou falar. Eu arco com todas elas. Sou atacada pela esquerda e pela direita diariamente, fake news comendo solta, recebo ameaça de morte e ninguém me vê fazendo um discurso de mimimi, de vitimismo. Porque eu escolhi Como ser não ela candidata. explora a imagem de mulher que Porque eu veio da escolhi periferia, tá que é aqui. filha de Quando tem nordestino, crime, porra. E tipo, quando ameaça quebraram um de vidro ameaça no de carro morte, dela, ela já beleza, eu postou um faço bel. videozinho. Ai, quebraram Mas meu acho que só também vidro, pra não gente sei o quê. ponderar, mesmo Ah, nessa eleição, Pablo Marçal não é só aquele um palhaço, um criminoso. Ele ficou por algumas semanas dizendo Ó, pra onde que ela já eu sou vai, se culpada pelo Ela já suicídio mudou o do meu pai. assunto. Ela... Foi uma merda Foi no isso. começo da campanha. Foi antes da campanha começar. Tipo, falou que eu tinha deixado meu pai, que eu tinha ido para os Estados Unidos. É mentira. Eu tava aqui, eu era uma adolescente quando meu pai morreu. Você imagina a repercussão que teve pra minha família. Isso Meus de fato primos foi um da absurdo que ele Paraíba me falou, né? ligando. não, Mas- concordo. E aí eu pensava, tipo, cara, eu Ela vou pra muda de cima desse assunto. filho da puta, porque ele tá falando da minha família. E eu preciso defender a honra da minha família. Mas eu não me permiti chorar, ficar magoada. Porque eu escolhi ser candidata, sabe? É porque Apesar- você é uma elite, Você imagina- porra. É, É porque você você imaginava não tem que lugar você pra se ia colocar candidatar? como Não, porque, vítima. porque o Leman tá ali por trás. Falando, não, calma, porra. relaxa. Para de falar palavrão que senão vai cortar. Pode tirar, por favor, Eric. Cara, uma coisa assim, quando ela chega e diz assim, quando eu escolhi ser política, eu tive que sair da empresa. Ele escolhe falar o que ele quer e tem que ver as consequências. Então, vamos fazer uma coisa, deixar uma coisa bem claro aqui. O seu discurso não é literal, era uma piada, não compare com a declaração feita séria. Ânimo jocante, pela lei ou pela própria interpretação de bom senso contexto. Sim. Tá. Ela tem um malabarismo aqui que a pessoa não percebe nas entrelinhas, mas que é bem escroto. Ela se coloca... Eu peguei aquele processo porque eu era representante do partido. Sim, do nosso partido. Então, lá. assim, ela diferencia a pessoa dela com o cargo que ela tá como líder de um partido Sim. político. Só que ela não diferencia o que você fala enquanto cidadão, enquanto artista. Exato. Ela não separa ela coloca o discurso como ela separa a posição dela, tá? Essa é a minha posição enquanto líder, essa é a minha posição pessoal, certo? Mas em você ela não faz a diferença bolo entre um só. discurso cômico e um discurso literal. Exato. E aí a gente chega em alguns pontos do que ela fala que me incomoda demais, tá ligado? Primeiro, além disso que você bem detalhou, ela compara a decisão dela de virar deputada com a minha decisão de ser comediante. Uma coisa tem que ser levada muito a sério e outra coisa não tem que ser levada a sério. Sim. Então são coisas totalmente diferentes. Eu não podia ter minha imagem associada à empresa que eu trabalhava. Concordo que você está fazendo campanha política, com mudanças. Aí existem conflitos de interesses de muitos aspectos aí. Agora, eu, comediante, eu não chegava lá e falava, em nome do Safra eu vou dizer tal coisa. Eu nunca associei minha imagem ao Safra. Sim. De forma alguma. Quando eu entrava no Safra, era o Bruno, na época, checador de nota fiscal, o Bruno relator de comitê, o Bruno analista de crédito, o Bruno gerente de produtos. Era isso. Nunca foi o Bruno comediante. Apesar de lá dentro do banco, eu era um cara que eu trazia alegria para as pessoas até em dia que as pessoas estavam meio carregadas. Então muitas vezes foi assim, eu não tô falando isso para chupar meu próprio pau, tô falando no sentido de que comediante é assim. O cara que nasceu para fazer isso, ele é assim nesses ambientes.